Boa noite, queridos. Boa noite, meus irmãos. Que gostoso estar aqui com vocês. Fazia tempo, depois de umas férias abençoadas pelo Senhor, um tempo de refrigério e logo na sequência uma viagem profissional. Tive aí a oportunidade de ficar quase 3 semanas fora. Senti saudades. É bom ouvir e é bom falar da palavra de Deus. Eu queria que nós abríssemos em Gênesis 12. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. A gente vai passear um pouquinho hoje na Bíblia, porque eu quero falar sobre algumas pessoas que ouviram o chamado de Deus e atenderam. Primeira delas, Gênesis 12, versículo 1 ao 5, eu estou falando de Abraão. A palavra diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Amém, queridos? Eu queria que nós olhássemos para esses versículos e percebêssemos a prontidão com que Abraão respondeu ao chamado de Deus. Ele não ligou para as posses que tinham, se vocês olharem um pouquinho antes, no versículo 11, em algumas outras passagens, a Bíblia diz que Abraão deveria ter muitas posses, a família dele deveria ser uma família de muitas posses, e ele não ligou em deixar tudo para trás. Ele não ligou o que iam pensar dele, ele não ligou em abandonar a família, e provavelmente se ele tinha 75 anos, se eu não sei se os pais e mães eram vivos, mas os irmãos poderiam ser, com quase certeza ele nunca mais os veria. Então ele deixa tudo para trás. Por quê? Por que, que ele deixou tudo para trás? Porque ele confiou na promessa do Senhor. O Senhor se apresenta a Abraão, eles começam a desenvolver um relacionamento, e num determinado momento, Deus chama Abraão, como nós vimos, e faz uma promessa, que está lá no versículo 2 e versículo 3, que nós acabamos de ler. Deus prometeu que seria com Abraão o tempo todo e que o abençoaria aonde ele fosse. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que depois no nosso bate-papo nós vamos discutir essas questões juntos. Vocês acham que foi fácil ou foi difícil para Abraão aceitar esse chamado? Me desculpem. Vocês acham que foi fácil ou foi difícil? Eu vou dizer a minha opinião, mas depois nós vamos conversar sobre isso. Eu penso que não foi muito complicado, não. Abraão provavelmente queria ter filhos, isso era o desejo de qualquer homem naquela época, para que a sua descendência continuasse. Ele sabia que ele tinha uma esposa estéril, e a primeira promessa que Deus faz para ele é ser pai de uma grande nação. E eu acredito que Abraão ficou imaginando, pois se ele prometeu que eu vou ser pai, significa que eu vou ter um filho. Então, essa promessa eu gostei. Não estou dizendo que Abraão foi por interesse, mas percebam que haviam promessas. Além da promessa dele ser um pai de uma grande nação, Deus disse que o abençoaria aonde ele fosse. E sabemos que Abraão confiava totalmente no Senhor. Então, por isso que eu digo que não deve ter sido muito complicado. Eu não estou dizendo que foi fácil. Ele deixou pessoas que ele amava, ele deixou uma estrutura familiar para trás, mas ele sabia, ele confiava que na presença de Deus, segundo as promessas que Deus havia feito, as coisas boas aconteceriam. Eu também acho que Abraão tinha certeza, quando aceitou a chamada, que provavelmente iriam ter altos e baixos e que algumas coisas ruins iriam acontecer, mas ele acreditava que ele iria ser abençoado. Não sei se vocês concordam ou não comigo, depois nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Esse foi um primeiro chamado que eu queria conversar com vocês, mas tem um outro chamado, que é Moisés. Vocês conhecem a história de como ele foi chamado? Isso está lá em Êxodo 3. Êxodo 3, de 1 a 10. Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente. Ele faz Moisés se chegar a ele,
Vocês sabem, quando Moisés está chegando, o próprio Deus diz: tira a tua sandália, porque aqui é solo santo, para mostrar a santidade do Senhor. E quando Moisés se achega a Deus, Deus conta todo o plano que ele tinha para libertar o povo de Israel. E também diz a Moisés que estaria com ele. Sabe o que Moisés faz? Está lá em Êxodo 3, versículo 11. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Deus? Queridos, ele recusou. Deus se apresenta a ele, Deus mostra todo o poder, provavelmente como mostrou a Abraão. Não tem na Bíblia a forma como Deus se apresentou a Abraão, mas eu imagino que foi mais ou menos assim. Deus se mostra com todo o seu poder, toda a sua glória para Moisés, conta a Moisés que ele quer salvar o povo, que Moisés conhecia. Moisés havia convivido 40 anos no Egito, ele sabia o quanto o povo de Deus sofria, mas quando Deus dá a missão, Moisés diz: não, 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 não sou eu não, pode escolher outro que essa missão eu não quero. Sabe, queridos, o que eu vejo nisso? Que Deus tem uma misericórdia conosco muito grande. Porque Moisés era a pessoa escolhida para aquela missão. E Deus ainda insiste. De Êxodo 3, do 12 ao 14, Deus fala assim: eu estarei com você, ele reforça. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte. E isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse, segunda vez: quando eu falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, eles vão me perguntar, qual o nome dele? Aí o que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Queridos, Deus não só repete para Moisés a missão que ele queria que Moisés fizesse, como ele ainda diz o seu nome. Na época, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era um Deus que não tinha nome. E ele se revela com esse nome para Moisés. Ele chega para Moisés e diz: o meu nome é o que você quiser que seja. Porque no hebraico antigo, o eu sou, que está nas nossas Bíblias, na tradução hebraica está escrito eu serei o que eu serei. Ou seja, o que vocês quiserem que eu seja, eu serei. Vocês querem que eu seja o Deus da cura? Eu serei. Vocês querem que eu seja o Senhor dos Exércitos? Eu serei. Vocês querem que eu seja a justiça? Eu serei. Porque Deus é o todo. Eu não sei vocês, mas essa segunda parte seria suficiente para que eu falasse: Senhor, eis-me aqui, eu vou lá. Chega, vou recusar. Mas Moisés recusou de novo. Ele não aceitou. Ele recusa mais uma vez. Em Êxodo 4:1, Moisés diz, responde ao Senhor, a palavra diz: aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Bom, vocês conhecem o restante. Deus dá a ele o poder de fazer o bastão virar uma cobra, dá a ele o poder de colocar a mão no peito e ela ficar leprosa, de colocar de novo e ela ficar sã. E aí, novamente, Moisés vai dizer a Deus: não, mas eu não sei falar, eu 40 anos aqui no deserto só falando com ovelha, eu não entendo mais da língua egípcia. E aí Deus fala: não tem problema, eu vou mandar seu irmão Arão junto com você. E eu acredito que finalmente, por livre e espontânea pressão de Deus, Moisés aceita. Moisés vê que todos os caminhos que ele tentou não deram muito certo e ele aceita. Vou perguntar mais uma coisa para vocês. Vocês acham que ele realmente queria? Eu acho que se ele pudesse sair fora, ele teria saído. Ele só aceitou que ele ficou sem opções. E o que a gente vai falar de Gideão, que está lá em Juízes 6? Gideão se escondeu. Quando o anjo chega para ele e vai fazer o chamado para a missão de Gideão, Gideão se esconde. E não só se esconde, quando o anjo diz qual é a missão, ele fala: não é comigo. O anjo ou você se enganou. Tanto que ele faz duas provas com Deus, vocês sabem disso. Ele faz a prova da lã,
que ele coloca no chão e diz: olha, se amanhã cedo tudo tiver molhado de orvalho, a lã tiver seca, eu vou acreditar que Deus me chamou. Acontece. Ele fala: pode ter sido acaso, não sei o quê, eu vou tentar uma segunda vez. Eu vou colocar de novo, agora é o seguinte, se tudo tiver seco e só ele molhado, aí eu vou acreditar. E aí ele aceita a missão. Ele precisou provar a Deus. Queridos, e Saul, que está lá em 1 Samuel 10, 22. Quando ele é ungido rei por Samuel e ele vai se apresentar ao povo, a palavra diz que o povo todo fica esperando ele e Saul não aparece. E aí o povo esperando e Saul não aparece. E o povo: Samuel, cadê o rei que você falou que viria? Onde é que ele está? E aí Samuel ora ao Senhor e diz: Senhor, onde é que está Saul? Ele se perdeu no caminho? E Deus diz: não, ele está escondido no carro das bagagens. Escondido. Ele também, se quisesse, se pudesse, fugiria do chamado. Queridos, vocês acham que eles queriam as escolhas que veio sobre eles? Vocês acham que eles queriam mesmo isso? Tudo bem, tem alguns personagens que foram mais ousados. Por exemplo, Isaías. Quando Deus pergunta a ele se existia alguém que poderia falar pelo Senhor, ele diz de imediato: envia a mim. Está lá em Isaías 6:8. Porém, Isaías já era um profeta nessa altura. Ele já profetizava, ele já conhecia o Senhor, ele já falava do Senhor. Então, para ele dizer: envia-me a mim, era fácil, porque ele já falava a palavra do Senhor para o povo. E ele ainda diz a Deus que esse povo era um povo de dura cerviz. Então, ele falava a um povo de dura cerviz. Por isso que ele, de uma maneira ousada, fala. Queridos, mas vocês perceberam que em todos esses chamados que eu comentei, tinha algo, tinha uma promessa de Deus sobre a vida dessas pessoas? De novo, entendam, eu não estou dizendo que foi pela promessa, mas Deus deu uma promessa. Para Abraão, era a promessa de ser uma grande nação e ser abençoado por onde ele fosse. Para Moisés, era a promessa dele ser redentor do povo, um libertador, um herói. Para Gideão, algo similar. Ele iria ser um libertador da opressão que vinha sobre o povo de Israel. Saul tinha a promessa de ser rei, ter todo o domínio e o controle sobre o povo de Deus. Isaías já conhecia a Deus, mas tinha a promessa de ser um profeta muito mais usado. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus nos chama para fazer uma obra onde Ele promete que teremos algum tipo de bênção. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós resistimos ao chamado de Deus. Deixa eu perguntar, se vocês estivessem no lugar de qualquer um deles, vocês aceitariam ou não o chamado? Vocês abandonariam o que vocês têm por um chamado de Deus? Ou vocês ficariam onde vocês estão? Agora eu quero que a gente imagine uma outra situação. Imagina que algum de nós fosse chamado a só aceitar a missão. Mas aceitar uma missão que imediatamente colocasse a nossa vida em risco, sem promessa de bênção nenhuma. Será que nós aceitaríamos? Será que nós diríamos prontamente: eis-me aqui, Senhor? Imagine que por aceitar essa missão de Deus, tudo e todos que nós conhecêssemos, até alguns parentes próximos, nunca mais iriam olhar na nossa cara, na nossa face. Se Deus pedisse tudo que temos, eu quero tudo que você tem. Você vai virar as costas para absolutamente tudo. E eu não vou prometer nada, mas quero que você cumpra a minha missão. Sem promessa de grandeza, como foi para Abraão, sem promessa de ser um redentor, como foi com Moisés, sem promessa de grandes bênçãos, como foi para Gideão e para Saul, que virou rei e não soube aproveitar, e para o próprio Isaías como profeta. Será que a gente aceitaria? Será que nós iríamos de cabeça numa promessa dessa, num chamado desse? Difícil, né, queridos, responder a isso? Difícil. Ou será que quando nós ouvíssemos um chamado desse de Deus,
Nós começaríamos a ponderar os riscos. Oh, Deus, espera aí, mas tem essa situação, vai acontecer isso, vai acontecer assado. E aí eu começaria, como Moisés, questionar a Deus. Será que sou eu mesmo, Deus? Acho que o senhor se enganou, não sou eu não, deve ter outra pessoa. Aí Deus ia dar um argumento, eu ia dar um contra-argumento, tudo para tentar fugir. Ou nós diríamos que nem Gideão, Deus, eu sou muito pequeno, eu sou o menor das pessoas, da menor das famílias. Na realidade, o que Gideão estava dizendo ao anjo que fez o chamado é que ele era covarde, ele não queria aquilo. Ele não estava preparado para ser um herói. Será que nós falaríamos como ele? Ou será que nós teríamos a ousadia de não questionar nada e dizer, eu topo, Senhor. Se é com o Senhor, eu vou embora. Resposta complicada, né, queridos? Mas deixa eu dizer para vocês, teve um personagem bíblico que respondeu sim, sem argumentar, sem se importar para a sua vida, sem se importar para bênçãos que receberia. Sabem quem é esse personagem? Será que alguém já parou para pensar nesse personagem? Esse personagem aceitou um desafio que ia comprometer tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, simplesmente porque Deus pediu. E quando esse personagem aceitou esse pedido, ele devia ter mais ou menos uns 16 anos, queridos. E ele colocou a vida dele na mão do Senhor. Ele falou: eu não quero coisas. Eu só quero que a sua missão se cumpra em mim. Sabe quem é esse personagem, queridos? Maria. Maria, quando recebe o anjo, está em Lucas 1, do 28 ao 37. Ela era uma menina de 16 anos. E o anjo disse: você vai ficar grávida. Ela não questiona a Deus, que a lei judaica dizia que se uma moça grávida não fosse casada, seria apedrejada. Ela não questiona. O único questionamento que ela faz, depois vocês leiam lá em Lucas 28, 1 ou 28 ao 37, quando o anjo está explicando que ela iria ser mãe, e mãe de Jesus, ela só diz assim: como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? E o anjo explica que o poder do Espírito conceberia nela. E ela daria a luz ao Salvador da humanidade. E sabe o que ela responde, queridos? Sabe como é que foi a resposta de Maria? Está lá em Lucas 1,38. Ela fala assim: Maria respondeu: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Queridos, ela era serva. Ela entende o propósito de Deus e diz: aqui eu estou aqui para te servir, Senhor. Se Deus te pedisse algo complicado hoje, será que você conseguiria falar como Maria? Eu sou o teu servo, Senhor. Se essa é a missão, eis-me aqui. Sabe, queridos, quando eu estava preparando essa passagem, e eu sei que é uma passagem dura, mas também é uma passagem que nos exorta, porque mostra o amor de Deus conosco. O que eu acho que Deus está buscando são pessoas como Maria, que nesses últimos tempos sabem qual é o seu chamado, entendem o que tem que fazer para o Senhor e fazem. Não ficam pensando em recompensa, em bênçãos. Não fica pensando como uma troca. Ah, Deus prometeu que vai abençoar. Então deixa eu fazer o que Deus está pedindo para que Ele me abençoe. Ele abra as portas, me dê novos negócios. Não, queridos. Deus está procurando nesses últimos tempos Timóteos, que vão e pregam a palavra todo tempo, falam a tempo e fora de tempo, que mostram o amor de Deus às pessoas e não estão preocupados se vão ser apedrejados, se vão ser expulsos dos lugares, mas que com ousadia falam. Queridos, quando eu estava pensando nessa palavra, eu fiquei imaginando 16 anos, talvez 17, mas com certeza ela tinha menos que 18. Ela sabia que ela podia ser apedrejada. No momento em que a barriga aparecesse, ela sabia que ela podia ser apedrejada. Porque ela estava noiva de José, iria aparecer grávida, e José não era o pai.
E ela não pensou em nada disso. Ela só disse ao Senhor assim: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Queridos, hoje eu quero desafiar a gente nos nossos comentários a abrir o coração. Será que nós teríamos essa ousadia? E depois nós vamos orar para ver se essa ousadia do Senhor vem sobre nós. Porque a igreja está precisando de pessoas ousadas. Infelizmente, a gente tem ouvido e visto muitas bobagens com relação ao Evangelho. Distorções muito grandes. E a palavra diz em Timóteo que os tempos vão piorar. Então, antes que a gente seja de alguma maneira poupados pelo Senhor de tudo isso, porque a palavra também diz que Deus irá poupar os seus, nós precisamos fazer a nossa missão. Ide e pregai o Evangelho. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.